Oi, gente! Eu sou Eline Lima, da Kif Criações, e eu vou te ajudar a abrir arquivos no Silhouette Studio. Você está tentando abrir algum arquivo no Silhouette Studio e ele está aparecendo essa mensagem de erro? O tipo de arquivo que você está tentando acessar não é suportado. Isso acontece por dois motivos. Ou você está abrindo o arquivo errado, ou você está abrindo o arquivo da forma errada. Você vai aprender nesse vídeo como abrir o arquivo na forma certa e qual o arquivo que você deve abrir. Vamos lá. Eu baixei o arquivo no meu computador e ele está aqui. Todo o arquivo ele vem compactado. Isso ajuda a diminuir o tamanho do arquivo para quando você fizer o download ele não ficar muito grande e não demorar muito. Por isso que a gente envia o arquivo compactado. Eu tenho instalado no meu computador um aplicativo chamado WinRAR, que ele ajuda a extrair, ele serve para extrair esse arquivo. Se você baixou o arquivo no seu computador e ele não tem esse íconezinho, significa que o WinRAR não está instalado. Você pode instalar e fazer o mesmo procedimento que eu vou fazer agora, certo? Para extrair o arquivo é muito fácil. Você clica no arquivo, com o botão direito do mouse, você vai na opção extrair aqui. Então, o que estava aqui dentro desse arquivo, ele colocou aqui fora. Então, aqui dentro desse arquivo tinha essas duas pastas. Se eu clicar duas vezes aqui em cima desse ícone, vai aparecer essa janela, onde ele vai me mostrar o que é que tem aqui dentro desse arquivo. Então, aqui ele está me mostrando as duas pastas que eu extraí, que estão aqui fora já. E daqui eu consigo ver as imagens. Clicando aqui em cima das imagens eu consigo ver, só que eu não consigo utilizar. Para mim poder utilizar, eu tenho que extrair primeiro. Então, eu extraí e aqui está as imagens, todas aparecendo aqui para mim, e eu posso utilizar elas agora normalmente. Então, você já fez a extração do arquivo. Agora vamos ver como é que você vai abrir no Silhouette Studio. Aqui você tem uma pasta com todos os itens que a gente envia. Eu vou usar aqui o arquivo do kit de versão princesa como exemplo. Então, nós temos a pasta com arquivo para Silhouette, a pasta com imagens, livro de colorir e aqui os termos de uso e o preview. Você pode ver que quando você tem aqui o nome do arquivo, tem a data de modificação e tem o tipo do arquivo. E aqui ele está me dizendo que esse arquivo é uma pasta de arquivos. Então, clicando aqui em cima, eu vejo todos os arquivos DXF. Como eu sei que são arquivos DXF? Porque aqui no tipo está especificando, ó, arquivo DXF. Como eu faço para aparecer esse tipo? Vou explicar aqui rapidinho. Aqui, ó, clico com o botão direito do mouse em qualquer área, aqui vazia, não é em cima do arquivo, é aqui nessa área em branco, e coloco em exibir. E aqui, ó, eu coloco em detalhes. Se eu colocar lista, ele vai aparecer assim. Se eu colocar exibir ícones médios, aparece assim. Então, eu vou deixar exibir detalhes. E ele mostra para mim o tipo de arquivo. Então, esse arquivo DXF é o arquivo que eu vou abrir no Silhouette Studio. Se eu clicar aqui duas vezes em cima, vai aparecer uma mensagem de erro, onde ele não vai encontrar nenhum programa para abrir esse arquivo. Ele vai dizer que não encontra nenhum programa compatível com o arquivo DXF onde ele possa abrir. Por isso que eu tenho que abrir esse arquivo direto no estúdio. Vamos lá. O que eu vou fazer? Aqui já no Silhouette Studio, eu venho no menu Arquivo, na opção Abrir. Aqui estão os arquivos que eu baixei. Vocês podem ver que aquela pasta compactada ela não aparece aqui, ó. Porque aquela pasta não é um arquivo compatível com o Studio, ela não abre. Por isso que você tem que descompactar para poder ver os arquivos. Então, eu venho aqui na pasta onde estão meus arquivos DXF, que é essa aqui.
E aí, então, eu clico aqui em cima do arquivo que eu quero abrir. E ele abre aqui para mim. Só que tem um porém. O Silhouette Studio ele vem configurado para encaixar todo o arquivo dentro da sua folha. Por isso, quando você usa o Studio, quando você abre o arquivo DXF a primeira vez no Silhouette Studio, ele vem em um tamanho alterado, porque ele está com essa configuração. Então, se for um arquivo grande, por exemplo, quando você abrir, o que vai acontecer? Ele vai diminuir o arquivo até que ele fique encaixado aqui dentro da sua folha. Então, ele vai alterar a maioria dos arquivos que você abrir. Essa é uma configuração que a gente vai mudar agora. Eu venho em editar, aqui no menu, preferências, e aqui eu vou na opção importar. Aqui eu tenho DXF e a opção abrir. Olha a opção que está, encaixar na página. Por isso, quando você abre, ele fica menor do que o original. Então, eu venho aqui e só faço alterar essa configuração. Vou escolher centrado e dar um OK. Vou só apagar esse daqui e venho em arquivo, abrir e novamente vou abrir o arquivo. E olha só, agora sim ele está na configuração certa. Não precisa alterar, redimensionar. É só você fazer essa configuração que ele já vai abrir no tamanho certo. Outra coisa que pode estar acontecendo. Quando você extrai o arquivo, ele aparece duas pastas. Essa primeira pasta aqui e essa segunda pasta aqui. Os arquivos que a gente envia, principalmente os kits digitais, eles vêm com essa pasta aqui, que é uma pasta extra que a gente não vai utilizar. Mas se a gente não vai utilizar, por que então que ela aparece? Essa pasta aparece porque a Tita usa um sistema diferente do nosso. Nós usamos o Windows, né? A maioria das pessoas usa o Windows. Então, como ela usa um sistema diferente, o sistema dela automaticamente cria essa pasta. Mas essa pasta só vai funcionar para quem usa o sistema igual ao dela. Como a gente usa o Windows, então ela não tem nenhum valor para a gente. Nós não vamos precisar usar ela. Mas eu vou mostrar o que tem aqui dentro. Aparentemente tem as mesmas coisas. Só que vocês podem observar o seguinte. Todas as imagens, ela começa com um ponto, vendo? É ponto, underline e o nome. Então, todas elas estão nomeadas dessa forma, ponto, underline e o nome. Vocês não vão conseguir abrir nem visualizar nenhuma dessas imagens que começam com ponto, underline. Ou seja, nada que esteja dentro dessa pasta você vai conseguir utilizar. Ela só vai servir mesmo para as pessoas que usam o mesmo sistema operacional que a Tita usa. Como a gente não usa esse sistema operacional, a gente usa o Windows, eu digo assim, a maioria das pessoas. Se você usa o Mac, então você vai utilizar essa pasta normalmente. Mas como a gente não utiliza, então nós vamos fazer o quê? Apagar. Pronto. A gente não precisa dela, não vai alterar em nada. Então essa pasta, quando você baixar o arquivo, esqueça. Ela não serve para você utilizar. Essa sim, essa é a única pasta que você vai utilizar, onde vão estar os arquivos e as imagens. É muito, gente, muito importante que quando você fizer o download do arquivo, primeira coisa que você vai fazer é verificar tudo o que foi baixado no seu computador. Então, se você extrair um arquivo e ver duas pastas, então olhe tudo que está dentro dessa pasta. Olhe o que está dentro da primeira pasta. Olhe o que está dentro da segunda pasta. Se tiver uma pasta dentro da outra pasta, olhe o que tem dentro dessa pasta. Então, a primeira coisa que você vai fazer é verificar tudo que você recebeu. Se você fizer esse procedimento, você vai ver que aquela primeira pasta, ela tinha os arquivos, que não aparecia para você as imagens, que você não consegue visualizar.
E se você olhou tudo que você recebeu, você vai ver que tem essa outra pasta onde realmente estão os arquivos que você vai verificar. Eu sei que a ansiedade para quando a gente recebe, a ansiedade para usar é muito grande, mas é muito importante você verificar tudo. Então, sempre quando você baixar um arquivo, veja tudo. Veja todas as pastas. Se tem uma pasta dentro da outra, veja o que tem dentro daquela pasta. Se tem uma pasta dentro da outra, veja o que tem dentro daquela pasta. E veja tudo o que você recebeu. Porque assim já facilita a sua vida, você não fica nessa dúvida de o que é que eu recebi, se está faltando alguma coisa, porque você já sabe tudo que você recebeu, certo? Então esses são os únicos dois motivos que fazem com que você esteja abrindo o arquivo errado. O arquivo que você vai abrir é DXF, então você tem que ir lá no arquivo onde está arquivo DXF. Outra dica que eu vou dar para vocês, que muitas vezes as pessoas quando veem o meu passo a passo, elas perguntam por que os meus arquivos DXF já tem o ícone do Silhouette Studio. As pessoas acham que por ter o ícone do Silhouette Studio, isso aqui é um arquivo .studio, mas não é. Olha aqui, ó, arquivo DXF. Eu vou pegar aqui um arquivo .studio para vocês verem. Pronto, eu incluí aqui um arquivo .studio. Vocês sabem identificar qual é? Não só pelo ícone, que é diferente, mas aqui pelo nome do tipo do arquivo. Aqui está dizendo que esse arquivo é DXF e todos esses também. E aqui ele está dizendo que esse é um arquivo do Silhouette Studio. Aqui está o nome dele. Então, tem essa diferença para você identificar qual tipo de arquivo. Esse é o arquivo DXF, aquele que vai só as linhas de corte, e esse é o arquivo Silhouette Studio. Aí você deve estar se perguntando, mas por que não vem todos como arquivo Silhouette Studio? Porque o Silhouette Studio é um arquivo exclusivo da Silhouette América. E para você poder comercializar arquivos nesse formato aqui, onde você clica e ele já vai abrir direto no estúdio, já com as imagens, as linhas de cortes, tudo junto, você precisa de uma autorização da Silhouette América. Então, qualquer venda de arquivos no formato Silhouette Studio que não for por autorização da Silhouette América é ilegal. Tanto a venda quanto a compra, hein, gente? Fiquem atentos. Agora a dica que eu falei para vocês. Por que o meu fica com esse ícone aqui do Silhouette? Porque eu fiz uma alteração, tá? Então, se eu clicar aqui em cima 2 vezes, o que vai acontecer? Ele não vai dar aquele erro que geralmente dá. Ele vai abrir direto no estúdio. Vocês viram? Ele abriu direto no estúdio. Por que eu fiz essa alteração? Porque o arquivo DXF, ele não é um arquivo padrão do Silhouette Studio. Então, quando você tem esse arquivo no computador, o sistema não consegue identificar. Arquivo DXF é para abrir no estúdio. Não, ele não consegue identificar porque o estúdio ele vê como padrão apenas arquivos estúdio e não arquivos DXF. E eu fiz essa alteração para quando abrir um arquivo DXF, ele entender, olha, arquivo DXF você abre no estúdio. Como é que eu fiz essa alteração? É muito simples. Cliquei com o botão direito em cima do arquivo DXF, qualquer arquivo DXF, tá? Clico com o botão direito, ó, clico em cima do arquivo para selecionar, clico em cima do botão direito e vou em propriedades. Vai aparecer essa janela, onde aqui tem abrir com. Aí eu clico no botão alterar e vou procurar aqui o Silhouette Studio. Eu posso colocar aqui em mais aplicativos. O meu está aqui aparecendo Silhouette Studio porque o meu já está com essa configuração. Mas como o seu ainda não está, você vem aqui em mais aplicativos. Vai aparecer todos os aplicativos do seu computador. Se não aparecer aqui o Silhouette Studio, você bota procurar outro aplicativo no PC. Aí você vai lá na sua área de trabalho e procura aqui o ícone do da Silhouette Studio que deve estar aqui instalado aí no seu computador.
Quando você achar o ícone do Suite Studio que vai estar aí instalado, você clica nele e coloca em abrir. Aí ele já vai fazer essa configuração e a partir daí ele vai entender que arquivos .dxf é para ser abertos no Silhouette Studio. Depois disso, você clica em OK. E aí, quando você clicar em cima do arquivo, ele já vai estar configurado, ele já vai entender que arquivo .dxf você abre no Studio e já vai abrir direto no Studio. Essa é uma dica, vocês podem fazer. Testem. Se não der certo, vocês comentem aqui no vídeo, me digam onde foi que deu errado, que a gente vai tentar resolver, certo? Qualquer dúvida, comenta aqui embaixo, que em breve a gente vai entrar em contato. Beijinhos!